eu vou mostrar alguns componentes eletrônicos a você, principalmente aqueles componentes que são largamente utilizados em fontes de alimentação. Esses componentes são o transformador, que nós vemos o símbolo aqui, o diodo, chamamos de diodo retificador, uma chave, que é geralmente usada para ligar a fonte de alimentação, fusível, que aplicamos também na fonte. Geralmente o fusível serve como uma proteção para não queimar mais componentes. Muitas vezes a fonte entra em curto-circuito ou a tensão de entrada é muito alta e o fusível abre e, portanto, protege certos componentes do circuito da fonte de alimentação e também de outros circuitos externos que nós temos dentro de um aparelho onde é utilizada a fonte. Aqui nós vemos o símbolo de outro diodo, só que este diodo é chamado diodo LED. O diodo LED é um diodo utilizado para acender, ou seja, ele é um diodo emissor de luz. Observe o símbolo do diodo LED, o símbolo do diodo comum. Esta parte do diodo, uma seta, é chamada anodo. Esta outra parte é catodo. No caso do LED é a mesma coisa, anodo e catodo. Essas duas setinhas saindo indicam que ele é um diodo LED, é um diodo emissor de luz. Aqui embaixo você vê o símbolo de um capacitor eletrolítico. Observe o capacitor eletrolítico, ele tem polaridade. Outros capacitores que não têm polaridade são desenhados de maneira diferente, assim como você vê este aqui. Observe, ele não tem polaridade indicada, enquanto que no eletrolítico há negativo, positivo. No caso de um capacitor como o eletrolítico, se invertermos a tensão que é aplicada nele, ele estoura, ele entra em curto, ele vai produzir algum defeito. Então, o capacitor eletrolítico não pode ter sua polaridade invertida, seus terminais invertidos. Outros capacitores que não têm polaridade, aí podem. Aqui você vê um transformador, eu já mostrei anteriormente o transformador. Aqui, o primário, esses fios, eu tenho aqui 4 fios de entrada para fazermos ligação de 110, 220. Esse é um tipo de transformador. No secundário, olha, observe como é a ligação do secundário. No transformador, a tensão de entrada, a corrente de entrada, é sempre no primário, é aplicada no primário, no rolamento primário do transformador. No secundário, tiramos a tensão e a corrente que queremos obter depois de transformada. Este é um outro tipo de transformador. Observe, ele tem 3 terminais de entrada. Estes 3 terminais de entrada, o fio preto é indicado como 0, seria um dos polos de entrada. A tensão de entrada num transformador, a tensão aplicada, tem que ser sempre alternada, porque, como já mostramos anteriormente, o transformador não funciona com corrente contínua, apenas com corrente alternada. Então, neste caso, neste transformador, a tensão de entrada é aplicada do preto ao amarelo quando se tem uma tensão de entrada de 110 volts, e do preto para o azul quando a tensão é 220 volts. O secundário deste transformador, como marca aqui, ele possui 6 volts de saída, ou seja, a tensão de saída tirada desse transformador é de 6 volts do preto a um verde e mais 6 volts do preto ao outro verde. Eu tenho aqui, no total,
12 volts. Eu posso tirar deste transformador 12 volts, porque ele possui dois enrolamentos no secundário, um enrolamento com tape, que faz ele fornecer apenas 6 volts de um lado e 6 volts do outro. A chave, aqui eu tenho um tipo de chave, liga, desliga, como está lá no símbolo da chave, é um tipo de chave, ela está incorporada num potenciômetro. Então, para ligar a chave, a gente vira o eixo do potenciômetro. Esta é uma outra chave, observa, é uma chave de contato. Apertamos e ela liga e desliga. Esta é um outro tipo de chave, uma outra chave. Esta uma outra, duas posições também, liga, desliga. Qualquer uma dessas chaves pode ser utilizada num aparelho eletrônico. Aqui eu tenho um fusível chamado de 20 milímetros. Observe. Este é o suporte do fusível. Colocamos o fusível aqui e o suporte vai preso no circuito impresso ou no aparelho onde o fusível é utilizado. Este é um outro fusível maior. O fusível é determinado pela corrente que ele suporta antes de abrir. Então, quando a corrente ultrapassa aquele valor que ele tem marcado, este fusível está marcado 6 amperes. Então, quando a corrente que passa pelo fusível atinge 6 amperes, acima disso ele abre. Ele tem apenas no seu interior um fio, observa, um fio fino, e esse fio abre e protege o circuito de algum curto-circuito que houver lá dentro. Este outro fusível pequeno é de 3 amperes. O tamanho não importa. O tamanho depende do projeto, do circuito onde ele é utilizado. Capacitor. Aqui eu tenho vários tipos de capacitor, observe. Capacitor de papel, este aqui é um capacitor de cerâmica, tipo platê, este outro também, cerâmica disco, este é de poliéster, este é de estiroflex, este é eletrolítico. Qualquer um destes aqui não possui polaridade. Podemos ligá-lo no circuito, invertendo os terminais, invertendo os pontos do capacitor, que não há problema. Agora, o eletrolítico, este aqui já é um capacitor eletrolítico. Observe, ele tem polaridade. Este é o lado positivo e este é o lado negativo. Não podemos inverter a polaridade. Este outro aqui é um capacitor de tântalo. O tântalo também tem polaridade. Isso deve ser sempre observado por quem utiliza, por quem manipula, por quem observa qualquer circuito eletrônico. É importante que você note bem e guarde bem na memória. Capacitores que possuem polaridade, como os eletrolíticos principalmente, eles são vulneráveis à inversão de polaridade. Este outro também é um eletrolítico pequeno. Este aqui é chamado axial. Observe os terminais de um lado e do outro. Ele é colocado no circuito, no aparelho, na horizontal. Enquanto que este outro aqui é colocado na vertical. Os terminais estão somente de um lado. Este outro também é eletrolítico, de pequena capacidade. A polaridade do eletrolítico é sempre assinalada no corpo do mesmo, para que não haja perigo de inversão. Este também é um capacitor eletrolítico, observem. Radial, porque ele tem os dois terminais de um lado só. A capacidade do capacitor é a quantidade de energia que ele consegue armazenar.
A função de um capacitor dentro de um circuito eletrônico é sempre armazenar energia, armazenar corrente elétrica. Este capacitor tem 6,8 microfarads, 50 volts de isolação. O que é este número 6,8 microfarads? É a capacidade que ele possui. A capacidade de um capacitor é indicada em farads. Geralmente, nos sistemas eletrônicos, não temos capacidade maior do que microfarads. Micro significa milionésima parte do farad. Então, este capacitor, observe, ele tem 2.200 microfarads. E a tensão dele, 63 volts. Se essa tensão é ultrapassada, o capacitor estoura. Portanto, o capacitor eletrolítico é necessário se observar a polaridade. Observe neste aqui, olha a seta indicando para cá, significa que deste lado é o polo negativo do capacitor e este outro é o polo positivo. Não podemos inverter um capacitor como este, inverter de polaridade, porque ele estoura, ele vai produzir algum defeito, algum problema. A capacidade dele é grande, 2.200 microfarads. O outro que eu mostrei antes é radial, porque os terminais são de um lado só, e 6,8 microfarads. Este aqui, 2.200 microfarads, axial ele chama, porque ele tem os terminais de um lado e do outro. Ele é colocado, posicionado, quando ele é soldado no circuito, ele é colocado na horizontal. Este aqui é colocado na vertical. Estes outros dois também, axial e radial, eletrolíticos também. O diodo. Nós temos vários tipos de diodos em eletrônica, no circuito eletrônico. Este é um diodo. Ele possui uma quantidade de corrente, ou ele possui, não, ele suporta uma determinada quantidade de corrente, geralmente grande. Observe este outro pequeno, a quantidade de corrente que ele suporta é menor. Então nós temos nos circuitos eletrônicos, de acordo com a necessidade, diodos que possuem corrente maior ou menor. Da mesma maneira, a tensão que é aplicada no diodo. O diodo LED, observe, aqui eu tenho dois tipos de diodo LED. Para que serve o diodo LED? Geralmente para ser colocado em painel, onde nós precisamos uma indicação da ligação do circuito. Então, quando ligamos o circuito, o diodo LED acende, para indicar que o circuito está ligado. Os diodos, eles possuem, como eu falei já, anodo e catodo. No diodo comum, o catodo é sempre indicado, observe aqui, é sempre indicado por uma seta, muitas vezes, ou alguma marca. Observe neste caso, olha, este aqui é o catodo, olha a marca. E este outro é o anodo. O anodo deste lado aqui, e o catodo deste lado aqui, onde está esta faixa aqui, na ponta do diodo. O catodo é sempre ligado no negativo. E o anodo, olha aqui, este outro pequeno, catodo e anodo. Onde tem a faixa é o catodo, onde não tem a faixa é o anodo. O anodo, no caso do símbolo, nós podemos observar pelo símbolo, é a seta. Então, olha, aqui a seta, olha, essa é a seta do símbolo. No caso do LED é a mesma coisa, olha a seta. A seta é o anodo. E o anodo tem que ser sempre positivo para o diodo conduzir. Porque a função de um diodo, num circuito eletrônico, é conduzir a corrente, ou fazer a corrente circular por ele,
sempre numa direção, somente numa direção ou num sentido. E o sentido da corrente é sempre contrário da seta do diodo. Por quê? Porque o anodo é sempre polarizado positivo. Quando ele é polarizado negativo e o cátodo positivo, o diodo não conduz. Então a função de um diodo é justamente essa, só permitir que a corrente o atravesse num sentido apenas. O diodo LED é a mesma coisa. Se eu ligar o diodo com o anodo positivo, no terminal positivo de uma tensão, o diodo vai conduzir e vai acender. Se eu ligar o anodo no negativo e o cátodo no positivo, o diodo não conduz, nesse caso o LED, e ele, não conduzindo, ele não vai acender. Este outro é um outro tipo de diodo, observe, uma forma diferente, mas ele tem também um cátodo e um anodo, que é sempre indicado. Observe aqui, ó, ele tem o símbolo no corpo do diodo, olha, anodo desse lado, cátodo deste lado aqui. Então a função de um transformador, você já sabe, é transformar tensão e corrente. A tensão é aplicada no primário, assim, logicamente, com uma corrente, e na saída, no secundário, eu vou ter a tensão transformada. A tensão que é aplicada num transformador é sempre uma tensão alternada, porque contínua ele não funciona. O diodo só conduz de um lado, ou seja, ele só conduz a corrente num sentido, sempre contrário da seta que está indicada no símbolo, como nós vemos aqui, e o diodo serve como retificador da corrente alternada. Daí, numa fonte de alimentação, a gente usa diodos para fazer a retificação da tensão alternada da rede. O transformador na fonte de alimentação é utilizado para transformar uma tensão maior em menor ou uma tensão menor em maior. Nos circuitos modernos, a tensão aplicada na entrada do transformador no primário é 110 ou 220 volts e no secundário a gente tira sempre tensão menor do que 80 volts, 50 volts, 20 volts, daí para baixo. Esses componentes que nós vemos aqui são componentes utilizados em uma fonte de alimentação. Este é um resistor. O resistor você já conhece, nós temos vários tipos de resistor. O resistor também é utilizado na fonte de alimentação muitas vezes. O símbolo para o resistor você já conhece, ou ele é assim, ou assim. Qualquer uma das formas do símbolo de um resistor se utiliza nos circuitos eletrônicos e nós vamos ter também em nosso curso.